Fala pessoal, beleza? Aqui é Marlos, nós estamos aqui na fazenda Capoava, no interior de São Paulo, para apresentar aqui o Citroën Basalt, que é o terceiro carro aí do programa Secub, que é fabricado em Porto Real, ali no Rio de Janeiro. Visualmente ele remete ali aos seus irmãos C3 e C3 Aircross, farol dividido aqui, né, em duas seções. Aqui a grade remete ali ao C3 Aircross. Você tem aqui um acabamento em black piano aqui nessa versão Shine. O chevron aqui da marca tem um acabamento em preto com a borda aí em cromado. E olhando assim você fala que é o mesmo para-choque ali do Citroën C3 Aircross. No entanto, ele tem algumas diferenças, né? A começar por esse biquinho aqui, ó. Aqui no Basalt ele é uma peça única com para-choque. E ali no C3 Aircross ele tem um aplique aqui. E dependendo da versão tem um acabamento em black piano, que muda ali de acordo com a versão no Citroën C3 Aircross. Aqui no Basalt ele acompanha aí a cor da carroceria. Aqui uma exclusividade da versão topo de gama é esse skid plate aqui nesse tom grafite, que é exclusivo aqui da versão topo de gama do Citroën Basalt. Aqui na dianteira tem outra mudança também em relação ao C3 Aircross. Essas entradas de ar aqui, elas mantêm o mesmo formato, mas aqui no Basalt elas têm umas molduras aqui um pouquinho diferentes, inclusive aqui na parte inferior também, que ela tem uma moldura aqui diferente ali em relação ao Citroën C3 Aircross. De resto, ele é o mesmo conjunto visual aqui dianteiro aí do SUV ali, que é vendido em versões de 5 e 7 lugares. Diferentemente ali do C3 Aircross, o Basalt chega aí com o motor 1.0 Firefly, ligado ali ao câmbio manual de 5 marchas e também em versões com o motor Turbo 200 Flex, que é ligado ali ao câmbio automático CVT, que simula 7 marchas. Quando eu divulguei isso lá em junho em nosso site e também em nosso canal, algumas pessoas duvidaram aí, mas a prova está aqui. A Citroën lançou aí o primeiro SUV coupé do mercado com motor 1.0 aspirado. Já fiz esse adendo, vamos mostrar o que tem de novidade aqui no Citroën Basalt. Em comum, todas as versões têm aí rodas de 16 polegadas, calçadas aí com pneus de medidas 205, 60, R16. O que muda é o acabamento aqui de uma versão para outra. Aqui na versão Shine, por exemplo, ela tem aí uma roda diamantada com acabamento aqui em preto. Na versão First Edition, que é a topo de gama, que vai ser vendida ali com uma série especial até o fim deste ano, ela tem aí o acabamento todo em preto. Acabou que eu esqueci de mencionar aqui as versões, vamos só para a gente situar aqui. O Citroën Basalt, ele tem a versão Fuel de entrada com motor 1.0 Firefly. Na sequência a gente tem a versão Fuel com motor Turbo 200, ligado ali ao câmbio CVT. Temos a versão Shine e a topo de gama, como eu já mencionei, vendida aí como série especial, é a versão First Edition. As três últimas aí tem aí o motor Turbo 200 ligado ali ao câmbio CVT. Mas vamos voltar aqui a falar do Basalt. Retrovisor aqui também acompanha ali o mesmo desenho do C3 Aircross. Aqui temos um aplique na coluna A também que remete ali ao C3 Aircross. A porta dianteira basicamente a mesma, mantém o mesmo formato. Maçaneta que acompanha a cor da carroceria nessa versão. Embaixo você tem aí esse aplique em preto para dar um visual diferente aqui para o Citroën Basalt. Moldura aqui nas caixas de rodas também compõe esse visual aqui de lateral. Coluna B, acabamento em preto, moldura aí das janelas, acabamento em preto. E aqui a diferença começa a mudar ali em relação ao C3 Aircross. Por conta da caída coupé do teto, a porta traseira ela tem esse formato aqui diferente. Independentemente das versões, esse carro não tem pacote opcional. O que tem de opcional para esse carro é a pintura em 2 tons, com o teto sempre em preto, disponível ali para a versão Shine e também para a versão First Edition. No entanto, a versão First Edition ela é vendida somente num tom de branco exclusivo ali para essa série especial. De lado, o Citroën Basalt tem linhas aí bem harmônicas, né, que o deixam com um visual bem resolvido. Afinal de contas, esse carro já nasceu para ser um coupé, por isso que ele tem esse visual bem acertado, né? Aqui, na coluna C, tem esse aplique aqui que dá um charme aqui para o Citroën Basalt, deixou ele com um visual bem interessante também.
Tem um vinco aqui nessa parte traseira para acompanhar aqui a lanterna. Você vê que a lanterna ela salta um pouquinho aqui da carroceria e deixa aí o SUV Coupé da Citroën com um visual bem interessante. A lanterna acaba se destacando aqui na traseira, deixando aí um desenho muito charmoso aqui para o Citroën Basalt. Aqui na traseira, a versão topo de gama e a versão First Edition são as únicas aí que contam com o sensor de estacionamento traseiro de série. A partir da versão Fuel, a versão de entrada 1.0, ele tem aí a câmera de ré de série. Mas sensor de estacionamento de série somente aí na versão Shine, na First Edition. Mas se você quiser colocar no seu Basalt o sensor de estacionamento traseiro nas versões Fuel, é um acessório da Mopar ali para ser instalado ali na concessionária. Aqui, como ele é um coupé, o vidro é integrado aqui à tampa do porta-malas e deu um visual bem interessante. Ele fica com uma traseira aqui bem curtinha e você vê que tem uma área bem grande envidraçada aqui na traseira. Como eu falei, é uma proposta bem interessante aqui para o Basalt, que deixou ele com um visual aí bem mais interessante, por exemplo, que o Fiat Fastback. A carroceria aqui do Basalt ela é mais resolvida ali do que seu primo. A versão Shine é a única da gama aí que tem esse skid plate aqui traseiro com acabamento em grafite, que é replicado ali na traseira. No centro a gente tem o chevron, o nome Citroën aqui. A identificação Turbo 200 fica do lado esquerdo e do lado direito a gente tem aqui o nome Basalt. Aproveitar que estamos aqui, vou mostrar o excelente porta-malas aqui do SUV Coupé da Citroën. São 490 litros aí de bagagem e a capacidade de carga, né, somando passageiros e o que tiver aqui no bagageiro, é ali de 400 kg, não importando se é o motor 1.0 ou o motor 1.0 Turboflex. Uma coisa comum aí nas 4 versões do Citroën Basalt é que o banco traseiro é rebatível. No entanto, ele não tem ali 1/3, 2/3. Isso aí a Citroën poderia ter colocado essa opção de rebatimento aí pelo menos nas versões mais caras, né, que facilita você quiser carregar um passageiro e carregar uma coisa mais comprida. Não é um objeto mais comprido de um lado, mas a Citroën acabou aí dando essa escorregada. Outra coisa aqui também que incomoda é o puxador aqui da tampa do porta-malas. Você só tem de um lado, né? Para você ter uma boa ergonomia, seria ideal que você tivesse aqui dos dois lados. Então, de um lado só, você acaba forçando só um braço. Para você usar os dois braços aí para fazer o fechamento aqui correto, sem forçar aí na ergonomia, você tem que colocar aqui a mão na tampa. Se for um dia de calor como hoje, você vai acabar queimando a mão, ou se for ali um dia de chuva e o carro estiver bem sujo, você vai sair ali com a mão toda cheia de lama. A tampa não é pesada para fechar e faz o fechamento aí bem interessante. Antes da gente mostrar o que tem de novidade aqui no interior do Basalt, eu vou falar aí um pouquinho das medidas aqui do SUV Coupé da Citroën. Ele tem aí 4,34 metros de comprimento, 2,64 metros aí de distância de entre eixos, 2,01 de largura e a altura aí do SUV Coupé da Citroën fica em 1,58 m. O vão livre aí em relação ao solo, independentemente das versões, é de 18 centímetros. O ângulo de entrada fica aí em 20,5 graus e o ângulo de saída fica aí em 28 graus. A capacidade aí do tanque de combustível do Citroën Basalt, também não importando qual motor, é sempre ali de 47 litros. Já mostramos aí o Citroën Basalt por fora, falamos que ele tem aí linhas bem resolvidas, falamos aí das medidas do SUV Coupé. Agora eu vou mostrar o que ele tem de novidade aqui no interior. Vem comigo! Pessoal, por fora o Citroën Basalt aí, ele tem linhas bem harmônicas, né, que o deixam ali diferente dos irmãos. A dianteira, com exceção do para-choque ali que tem algumas nuances ali diferentes em relação ao C3 Aircross, eles têm a dianteira muito próximas. De lado também, até a coluna B, eles são bem parecidos aí. E a traseira é exclusiva e, como eu já mencionei, o design aqui, as linhas do Basalt são muito harmônicas e ele é muito bonito por fora. Agora, chegamos aqui no interior, aí ele é idêntico ali aos irmãos, né? Você tem a mesma central multimídia aí com tela de 10 polegadas,
Ela é compatível aí com Android Auto e Apple CarPlay, você faz o espelhamento aí sem fio. E ela é de série aí, desde a versão de entrada fio aqui no Citroën Basalt. Volante também, você tem o mesmo volante aí dos irmãos, ele é multifuncional. Aqui na versão Shine, ele é revestido aqui em couro. Agora, uma coisa aqui que a Citroën mantém aqui em relação aos irmãos e que incomoda é a coluna de direção com ajuste aí somente em altura, né? Fica devendo aí o ajuste em profundidade. Voltando a falar aqui do painel, você tem aqui as mesmas saídas de ar-condicionado nas parte central e também nas extremidades. Esse aplique aqui em prateado que estreou ali no Citroën C3 Aircross no fim do ano passado e depois foi estendido ali para o C3, continua aqui no Citroën Basalt. Esse aplique aqui que muda de cor aí dependendo do modelo está aqui presente também no Citroën Basalt. Ele mantém aí inclusive a mesma textura. Outra coisa aqui que mantém ali em relação ao C3 Aircross é o quadro de instrumentos aqui de 7 polegadas. Ele é o mesmo quadro ali do C3 Aircross, mas diferentemente ali do irmão, desde a versão de entrada fio, o Citroën Basalt tem aqui o quadro de instrumentos 100% digital com tela aí de 7 polegadas. Uma exclusividade aqui do Citroën Basalt que já foi estendida aí ao C3 Aircross é o ar-condicionado digital aqui, que está disponível aqui a partir da versão Shine e também está disponível ali para a versão First Edition. Pode parecer simples a mudança, né? Mas o ar-condicionado aqui deu um novo desenho aqui para esse console central do Basalt, deixando ele aí com um visual bem interessante, tirando aquele monte de botões que ficavam aqui do ar-condicionado. Então ficou uma proposta bem interessante aqui para o SUV Coupé da Citroën. Porta-luvas aí o mesmo, você abre, a tampa cai de uma vez, fica faltando aí um amortecimento. Agora, uma coisa que mudou aqui, ó, agora estreou aí na linha 2025 do C3, é a chave canivete. Inclusive, é o único lugar onde aparece aí, ó, a nova logo da Citroën, né? O Citroën Basalt ele ainda mantém no volante, no exterior, a logo antiga, mas a logo nova já se fez presente aqui na chave. O console central também é o mesmo. Esse carro aí, se você quiser o carregador por indução, você tem que comprar ali como acessório Mopar. Os bancos, na versão topo de gama, ele é revestido em material sintético, alguns apliques aí em tecido, e ele tem uma costura aí em amarelo e seu acabamento aí tem dois tons, né? Um cinza mais claro com um cinza mais escuro. Apoio de cabeça aqui regulável em altura e o banco continua faltando aqui um pouquinho de apoio para as pernas, né? Freio de estacionamento aqui segue manual, você tem aqui um apoio de braço central. Uma coisa que incomodou aqui, pessoal, que manteve aqui em relação ao C3, em relação ao C3 Aircross, é o comando único aqui dos vidros elétricos traseiros, né? Ele é de acionamento único aí para o motorista e também para os passageiros. O motorista vai estar aqui dirigindo, se ele precisar de abrir aqui o vidro, ele vem aqui, consegue fazer a operação, não é uma operação simples, mas consegue fazer. Agora, se tiver com o apoio de braço aqui levantado, aí já tem que fazer um certo contorcionismo para poder acionar o vidro aqui. Agora, o pessoal do banco traseiro vai ter que dar aquela esticada ali para poder fazer a operação aí para abrir o vidro. Isso aí não é uma solução bem interessante, a gente espere que a Citroën promova essas mudanças aí no futuro ali para o C3, C3 Aircross e também que chegue aqui no Basalt. A versão topo de gama, ela tem aqui também regulagem de altura do banco e o acabamento interno aqui é basicamente aí o mesmo dos irmãos, né? Mesma forração de porta, que muda algum detalhe ou outro, por exemplo, um prateado aqui na maçaneta de abertura das portas, mas de resto é a mesma coisa. Outra coisa também que poderia ser um pouquinho melhor posicionada é o ajuste aqui dos vidros elétricos, né? Ele fica aqui do lado esquerdo aqui do painel e você faz a regulagem aí dos vidros externos, né? Dos retrovisores externos. Aqui ele tem também do lado direito a tecla Sport, poderia ficar aqui no câmbio, mas você faz o acionamento aqui ao lado da coluna de direção. E também para você fazer o travamento dos vidros aqui, fica aqui tudo nessa região do lado esquerdo aqui, onde tem os comandos agrupados aqui, vidros elétricos, travamento aí dos vidros e para você acionar a tecla Sport.
Antes da gente dar um pulinho ali no banco traseiro, vamos falar aí o que o Citroën Basalt oferece aí desde a versão de entrada, né? Desde a versão de entrada fio, o Citroën Basalt vem aí com direção elétrica, ar-condicionado, central multimídia com tela de 10 polegadas, quadro de instrumentos digital, vidros elétricos aí nas 4 portas, rodas de liga leve. E em relação à segurança, ele tem aí 2 airbags frontais, 2 airbags laterais, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema Isofix aí de fixação para cadeirinha infantil e freios ABS ali com EBD, além de barra de proteções aí nas portas. Os cintos também tem ali o pré-tensionador. E aí a versão fio turbo, ela agrega aí o motor Turbo 200, o câmbio CVT e a função Sport, mas a lista de equipamentos ali basicamente é idêntica ali da versão fio 1.0 aspirada para a versão fio 1.0 turbo. E aí a versão Shine, ela já ganha aqui alguns itens que a mais ali em relação a fio, como o ar-condicionado aqui com acionamento digital, piloto automático e também o sensor de estacionamento traseiro. Ela é a única aí que vem com sensor de estacionamento de série, né? Mas lembrando, todas as versões têm aí a câmera de ré de série. Esse carro também oferece aí como item Mopar o sensor de estacionamento ali dianteiro disponível aí para todas as versões, mas de série somente aí o sensor de estacionamento traseiro. Já falamos aí da lista de equipamentos, vamos dar um pulinho aqui no banco traseiro do Citroën Basalt, vou regular aqui o banco para eu ficar na posição confortável e para a gente ver como é que a turma aqui de trás é tratada. Dá um minutinho aí. Posição ajeitada, vamos lá ver como é que é o banco traseiro? Vem comigo. Pessoal, como o Citroën Basalt tem essa caída coupé, vamos ver se a cabeça da gente esbarra aqui ao entrar aqui no carro, né? Ó, entrei aí, tenho 1,73 m e não tive problema nenhum mesmo com essa caída aqui do teto aqui na parte traseira. Mas é claro que passageiros aí de uma estatura um pouquinho mais alta vai ter que dar aquela abaixadinha aqui na cabeça para poder entrar aqui sem bater a cabeça aqui na coluna do teto. O Citroën Basalt tem 2,64 m aí de distância entre eixos e oferece aqui um excelente espaço aqui para os passageiros traseiros aqui, para os joelhos, né? O banco apoia bem as pernas aí, se você quiser dar uma esticada aí nas pernas, vai ter espaço. 3 passageiros aqui atrás são mesmo aquelas viagens mais curtas, né? Você tem um túnel central aqui que acaba atrapalhando bem e o espaço aqui de largura vai complicar aqui a situação de 3 ocupantes adultos. Então aqui no meio o ideal é um passageiro infantil aí. Os bancos repetem aí o acabamento que é visto na dianteira, material sintético com costura em amarelo, costura em branco, 2 tons de acabamento e você tem aqui também um insert aqui, né, um tecidozinho aqui para dar um charme aí no banco do C3 Aircross. Por força de lei, tem aí cinto de 3 pontos e apoio de cabeça aí para todo mundo aqui no banco traseiro. Eu vou pedir o Fábio para mostrar aqui para vocês. A versão Shine é a única que tem essa abinha aqui, ó, no encosto aqui das extremidades do banco traseiro. As demais ela não tem esse adendo aqui. E a Citroën deu um charmezinho extra aqui para o Citroën Basalt aqui para a turma de trás. O SUV fica devendo aqui uma saída de ar condicionado aí para o banco traseiro. Mas você tem aqui 2 entradas aí para carregamento celular USB-C convencional. Aqui você tem um porta-copos aqui, né? Você colocar com objeto celular quando você estiver carregando. E como eu falei, um bom espaço aqui para as pernas. Pessoal, já mostramos aí o Citroën Basalt por dentro e por fora, falamos de medidas, falamos de porta-malas, de versões, equipamentos. Agora vamos para a parte que interessa, né? Que é dirigir o SUV Coupé aqui da Citroën. No lançamento, a gente só está tendo a oportunidade aí de dirigir a versão Shine com motor Turbo 200 e o câmbio CVT ali de 7 marchas. Vou pular ali para o banco do motorista e logo a gente já começa o nosso test drive. Vem comigo! Pessoal, já apresentamos aí o Basalt em sua versão topo de gama Shine. Tem algumas diferenças visuais aí em relação ao C3 Aircross, mas aqui no posto de comando basicamente é o mesmo carro. O Citroën Basalt, a gente está aqui no test drive com a versão Shine, equiparei com o motor 1.0 Turbo Flex, que entrega aí 130 cavalos de potência,
com etanol e 125 cavalos de potência com gasolina. O torque comum aí aos dois combustíveis é de 20,4 kgfm. Este motor é ligado ao câmbio CVT que simula 7 marchas. São 3 modos de condução, você tem aqui opções de trocas manuais pela alavanca, você tem o drive convencional e aqui ao lado esquerdo, inclusive numa tecla não tão fácil de se acionar, você tem o modo Sport, que ele muda aqui o parâmetro do acelerador e também do câmbio, dando aquelas esticadas nas trocas de marcha, deixando o Basalt aqui mais ágil. Não dá pra gente falar de suspensão, porque a gente pegou pista, asfalto liso, mas a engenharia da Stellantis afirma que a suspensão do Basalt é exclusiva e tem mudanças ali em relação à suspensão do C3 Aircross. Basicamente a gente nem curva aqui pegou, mas nas poucas curvas que a gente fez aqui, o Citroën Basalt ele se mostrou um carro muito estável, tem uma dinâmica muito legal. Dos 3 irmãos aí, né, do C3 Aircross, equipados aqui com esse motor 1.0 Turboflex, o Basalt foi o que eu achei mais interessante até agora. É claro que o C3, por ser mais leve, é um carrinho mais divertido de guiar, mas o Basalt aqui ele tem um comportamento dinâmico melhor do que seus 2 irmãos. Afinal, a carroceria com essa traseira coupé deixa ele um carro mais acertado aí em questões de aerodinâmica. O Basalt ele tem um bom isolamento acústico. Agora, o motor em rotações mais altas acaba aqui invadindo o habitáculo sem ser convidado. Mas até 110 km por hora, seguindo as placas aqui da rodovia, o barulho de funcionamento do motor aí não incomoda. Independente aí do modo de condução que você esteja usando, né, o Drive ou o Sport, o Citroën Basalt ele é bom em aceleração e retomadas aí de velocidade. Essa primeira impressão aqui é um carrinho que está muito bem acertado em relação à dinâmica. O freio também é bem interessante, parece cumprir bem o seu papel aqui. Nesse momento não dá para a gente simular aqui uma frenagem, a gente está na rodovia, então fica inviável, mas às vezes que eu precisei acionar o freio aqui, ele atendeu muito bem a condução aqui do Citroën Basalt. Uma curiosidade aqui em relação ao Basalt é que dos modelos da Citroën com esse motor 1.0 Turboflex, o Basalt é o modelo aí mais econômico da gama, ganhando aí do C3 e também do Citroën C3 Aircross. Considerando todos os modelos da Stellantis equipados aí com motor 1.0 Turboflex, o Basalt é apenas o 5º mais econômico. Os modelos da Fiat e da Peugeot ficam aí na dianteira. Em relação aos números de consumo, eu vou pedir para você ver na tela aí os números do Inmetro do motor 1.0 Turboflex, né? Vou aproveitar também, vou pedir ao nosso editor para colocar aí o consumo do Citroën Basalt com motor 1.0. Aliás, esse carro tem aí o motor 1.0 Firefly ligado aí ao câmbio manual de 5 velocidades em sua versão de entrada. Um recadinho aí a quem duvidou, né? Informação exclusiva aí do Auto Segredos. Em junho, cantamos a pedra aí que ele teria esse motor 1.0 Firefly, mas teve gente aí que não acreditou e a prova tá aí com o carro lançado. Só a direção do Basalt aqui, direção elétrica, ela é leve aqui em manobra, né, em baixa velocidade, ela consegue pegar um pouquinho de mais de peso aqui a partir dos 40 km ali, mais ou menos como é no Citroën C3 U. Mas aqui em velocidades mais altas, eu achei que ela poderia ter um pouquinho mais de peso para passar mais segurança aqui pro condutor. Mas nada que incomode, é só uma percepção aqui que a gente tem que apresentar aí para vocês. E aí pessoal, esse foi o nosso primeiro contato aqui com o Citroën Basalt, que chega aí com preços bem competitivos. Aqui na tela eu vou pedir para você observar os preços aí das 4 versões que são vendidas aqui no mercado brasileiro. Lembrando que ele tem a versão de entrada aí com motor 1.0 Firefly e câmbio manual, a versão Fuel, e as versões seguintes, a versão Fuel, a versão Shine e a versão First Edition tem o motor 1.0 Turboflex 200 e o câmbio automático CVT. A Citroën chega aí com um bom concorrente no mercado para quem procura espaço interno, procura um bom bagageiro e essa carroceria coupé que dá um visual bem interessante e que está se tornando uma nova moda aqui no mercado brasileiro, né? Ela começou ali com o Nivus, a gente está falando nesse segmento de SUVs aí de entrada, depois passou ali para o Fiat Fastback e agora chega aqui no Citroën Basalt aqui no modelo da marca francesa.
Deixe aí nos comentários, gostou do Citroën Basalt, o que achou dos preços, o que você acha aí também do SUV ser oferecido com motor 1.0 aspirado. Se gostou do vídeo aí, eu peço para você dar o joinha, se não gostou também pode dar o joinha aí para baixo, o importante é participar. E se você ainda não curtiu o canal do Auto Segredos, curta, porque isso é muito importante aqui para o nosso trabalho. E também não deixe de acompanhar o Auto Segredos na internet, autosegredos.com.br, e saiba aí das principais novidades do mercado automotivo brasileiro. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera, até mais!